Não. Meu Deus, Vitória. Deixa eu ver aqui como era a questão 19. Cadê? XIX. Ah, pessoal, ninguém tem nada contra, né? Ninguém tem nada contra, então vamos gravar a nossa aula, tá? Vitória está com dúvida na questão 19. Diz que não conseguiu fazer. Professor, eu estou Oi? usando dados móveis, eu não estou sem internet. Aí eu estou usando dados móveis, por isso que minha câmera está desligada, viu? Ah, eu percebi logo que tinha alguma coisa errada com o Wellington, que nunca me abandona nas minhas aulas. Beleza, Wellington, sem problema. Era o único que dava um apoiozinho, um dos únicos que me dá um apoiozinho aqui e tal, ligando a câmera, me respondendo. Não, Wellington? Não entendi, cortou, professor. Sendo que você era um dos poucos que me dava uma moralzinha aqui e tal. Hoje eu sabia que tinha algum problema para você não estar com a câmera ligada. Sim, sim. Vamos lá? Vitória, tu conseguiu fazer ela de alguma forma, tentou, pensou, o que aconteceu aí? Eu tentei fazer por Pitágoras, substituindo o 0,78 pelo valor. Aí agora eu não me lembro se eu usei seno, se eu usei cosseno. Aí depois eu fiz por Pitágoras, aí achei a raiz e depois substituí, né, o resultado da raiz e somei com 2 para achar a altura. Tá. Somou com 2, aí não deu resultado, não deu quanto? Eu não sei se está certo, deu 28 aqui. Porque deu quebrada a 28? raiz, aí eu só usei os dois números primeiro, que era 25. Somando com 2, 26 e 27 no caso. Entendi. Entendi. Vamos lá, né? A questão diz o seguinte, ok? Gostaria que Deise Diane, a nossa calculadora, tá? Das nossas aulas, se fizesse presente também a lista com aqueles senos e cossenos, tá certo? Para que ela possa nos dar as respostas como toda aula ela nos dá. Ok? Então vamos lá. Ó. Uma escada de bombeiro pode ser estendida até o comprimento máximo de 25 metros, tá? 25 metros é o comprimento da escada, formando um ângulo de 70 graus com a base, tá? Então, ó, vamos supor aqui, ó. Ah, e o caminhão, ele tem 2 metros de altura, tá? Eu vou tentar fazer um esboço aqui muito feio, mas só para a gente ter uma ideia do que acontece. Aqui você tem um caminhão, certo? Aqui está o chão, ó. Aqui está o chão, tá? Esse caminhão aqui, ele tem 2 metros, certo? E aqui, ó, ele estende uma escada, tá? Essa escada, ela tem 25 metros e forma um ângulo de 70 graus aqui, ó, 70 graus. Ok? E aí a pergunta é, qual a altura máxima que essa escada pode atingir em relação ao solo? Ó, vamos supor que aqui tem um prédio, alguma coisa assim, tá? E ele quer saber qual é essa altura aqui, ó, toda, ó, tá? A altura toda dessa escada, beleza? Bom, essa altura toda eu posso separar só assim, ó. Essa altura toda eu posso ser como sendo 2, mais essa altura aqui, ó, tá? Essa altura aqui. Então, é esse x mais esse 2, é essa altura toda que a gente quer aqui, ok? E aí a gente tem, ó, vamos olhar somente para este triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui de dentro, ó, formado por essa parede, que mede quanto essa parede? X, por este pedaço e pela escada, que mede de 25 metros, tá? E esse ângulo, que é de 70 graus. Se eu
eu quero descobrir essa altura. Então, eu tenho 70 graus aqui, x e 25. Então, eu tenho uma relação que envolve essas três grandezas. E que relação é essa, Vitória? A relação do seno, cosseno ou tangente? Tangente. É o seno, né? Ó, eu tenho o ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa, tá? É o seno, tá? Então, aqui você pode obter da seguinte forma, ó. O seno de 70 graus, ele vai ser dado pelo cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 25, tá? Em relação a esse triângulo aqui, ó, tá? A esse triângulo aqui, só o vermelho, ok? E aí, ó, eu quero descobrir o valor de x. Então, ó, quanto é o seno de 70, Deise e Diane, por favor? 0,94. Então, o seno de 70, 0,94. 0,94. Esse 25 que está desse lado, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar vezes 25 igual a x. Isso implica que x vai ficar 0,94, Deise e Diane, multiplicado por 25, vai me ter como resultado quanto, por favor? 23,5. 23,5. Então, aqui vai dar 23,5 metros, nesse caso, é a altura de x. Mas o que queremos? A altura que o Bombeiros ele pode alcançar. Ele vai alcançar esses 23,5 mais os 2 metros do carro do bombeiro, tá? Então, essa altura, tá? A altura total que pode alcançar, né? Essa altura que eu chamei de H no começo, ela vai ser x mais 2 metros. Ou seja, a altura que o caminhão pode alcançar vai ser 23,5 mais 2, que vai dar 25,5 metros. Pronto, simples assim. Certo, Vitória? Certo. Muito bem. Vamos fazer essa outra questão aqui, tá? Aqui em cima. Vamos fazer de trás para frente, tá? Eu coloquei essa daqui, agora vamos para essa daqui. Não é da lista, não, tá? Foram questões que eu peguei fora da lista. Aqui, vamos lá. Um menino, tá? Um menino aqui, ó, ele está observando e ele avista o ponto mais alto de um morro. Aqui, o ponto mais alto do morro, ó. Certo? Conforme mostra essa figura aqui. Considere que esse menino está a 500 metros de distância dessa altura mais alta, tá? Do morro. Com base, né? Que está a 500 metros da base do morro. Calcule a altura H, ou seja, a altura do morro em relação ao solo. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente pode criar esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, ó, tá? Aqui ele quer se considerar que essa distância toda aqui, dessa base aqui, desse cateto adjacente a esse ângulo de 20 graus aqui, é 500, tá? Aqui 500. Aqui um ângulo de 20 graus. Aqui, ó, um ângulo de 90. E ele quer saber, primeiro a gente tem que achar esse lado aqui, esse tamanho aqui, ó, x. E H, que é a altura do morro toda, vai ser esse x mais a altura do menino. Não é isso? Mais a altura do menino. Tá certo? Então, mesma situação, ó. Agora aqui eu tenho o ângulo, eu quero o x e tenho o cateto adjacente. Uma relação que eu tenho entre o ângulo, cateto oposto, cateto adjacente é a tangente, não é isso? Muito bem, Vitória. Você falou tangente, que eu escutei. Tá? Então, aqui, ó, tangente do ângulo 20 graus, ela vai ser dada por quanto? Cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 500. Ok?
A tangente de 20 está aqui, ó. Ele deu aqui, ó, no resultado, 0,36. Então, aqui vai ficar 0,36 igual a x sobre 500. Então, x vai ser igual a 500 vezes 0,33, Deisidiane, por favor. 180. 180, né? 180 metros, tá? 180 metros é só o tamanho de x. Mas o h, que é a altura do morro todo, tá? O h, que é a altura do morro, ela vai ser o valor de x mais a altura do menino. O menino mede 1,30, tá? Então, aqui, ó, mais 1,3. Ou seja, a altura h vai ser 180 mais 1,3, 181,3 metros. Mas 180 vezes é 1,30, eu coloquei 130 assim. Tá certo? Como é que eu sei que esse 500 vai ser da hipotenusa? Bom, aí é fé. Não, é fé não, brincadeira. Aí a questão ela vai ser dessa forma mesmo, tá? Ela vai ser a distância do menino até a base dessa altura máxima desse borro aí. O 500 ele não é a hipotenusa, o 500 é o cateto adjacente. A hipotenusa é essa daqui, ó. A gente nem usou a hipotenusa. A hipotenusa é o lado que é oposto a esse ângulo aqui, o ângulo reto de 90 graus. Tá certo, Victoria? Tá certo, é porque eu já tô confundindo aqui, negócio de seno, cosseno. Sempre tenha em mente esse ângulo aqui, tá? Que é o ângulo reto. O que está oposto ao ângulo reto, isso daqui é a hipotenusa. Aí, em relação a este ângulo aqui, ó, o que está do lado é lado adjacente. Então, esse cara aqui é o cateto que é adjacente. E qual é o que está oposto a x? Oposto ao ângulo. Oposto a esse valor x. Então, esse x é cateto oposto a esse ângulo. Se eu tivesse em relação a esse ângulo aqui de cima, x seria cateto adjacente e qual seria o cateto oposto? 500. Tá? Então, não é que x aqui vai ser sempre o cateto oposto. Ele vai ser o cateto oposto em relação a esse ângulo de 20. Se fosse em relação a esse outro ângulo aqui, o cateto oposto é o 500. O cateto que está adjacente é sempre a mesma. É sempre o ângulo que está oposto ao... sempre o lado, né, que está oposto ao ângulo reto. Tranquilos? Podemos seguir? Sim, né? Olha aqui, ó. Um avião está a 7.000 metros de altura, tá certo? Ele está a 7.000 metros de altura do solo, tá? E inicia a aterrissagem. Aeroporto ao nível do mar, em linha reta, sobre um ângulo de 6 graus com o solo. A distância... A que distância o avião está da cabeceira da pista? Qual a distância o avião deve percorrer? Ok, Vitória? Conseguiu entender alguma coisa? Sim ou nada? Nada. Nada? Então, eu vou tentar desenhar aqui meus desenhos lindos e maravilhosos, tá? Ó, vamos tentar desenhar um aviãozinho aqui, ó. Tá aqui um avião. Parecendo um tubarão, né? Aqui tá o aviãozinho, ó, tá? Ele está
a 700 metros do solo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, em relação ao solo, aqui está o solo, ó. Aqui está o solo. Esse avião tem 700 metros em relação ao solo. Aliás, 7.000, né? 7.000 metros em relação ao solo, ó. Tá aqui, ó. E ele inicia uma aterrissagem. Ele vai aterrissar, tá? Descer. Essa aterrissagem dele, ó, ele vai com um ângulo de 6 graus em relação ao solo. Então, ele vai começar a descer aqui, ó, em linha reta, tá? E esse ângulo aqui, com relação ao solo, bom, eu vou fazer bem mais inclinado, porque 6 graus é muito pouquinho, tá? Então, aqui ele vem, ó, 6 graus em relação ao solo, tá? Então, aqui tem 6 graus. Aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá certo? E a pergunta é, ó, a que distância o avião está da cabeceira da pista? Aqui é a cabeceira da pista, ó. Então, qual é a distância do avião para a cabeceira da pista? É essa daqui, ó, tá? Essa daqui é a distância do avião para a cabeceira da pista, ok? E qual a distância o avião vai percorrer? A distância que o avião vai percorrer é essa daqui, ó, tá? Ele vem para cá, ó. Vai percorrer essa distância. Então, a gente tem que calcular tanto esse cateto adjacente desse ângulo de 6 graus, quanto essa hipotenusa, tá certo? Então, aqui eu vou chamar de x, ó, e aqui eu vou chamar de y. E aí, a gente vai tentar resolver isso daí, ó. Eu tenho em relação a esse... Vamos encontrar x aqui, ó, tá? Vamos encontrar x. Qual a relação que a gente tem entre esse ângulo, 7.000 e x? Ângulo cateto oposto e cateto adjacente. É a tangente, né? Tangente. Então, vamos para cá, ó. Quanto é a tangente de 6 graus? A tangente de 6 graus vai ser cateto oposto, que é 7.000, sobre cateto adjacente, que é x. Então, esse x que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Na verdade, me diga aí, Deisidiane, primeiramente, quanto é que é a tangente de 6 graus? 0,10. 0,10. Como é? 0,10, 510. Então, aqui vai dar 0,10, 510, ok? Igual a 7.000 dividido por x. Esse x que está dividindo vai passar multiplicando, e esse 0,10, 510 que tá desse lado, vou passar para o outro lado dividindo, tá? Então, x vai ficar igual a 7.000 dividido por 0,10, 510, que vai ter como resultado quanto, Deisidiane, por favor? Minha calculadora estava na fileira dela aqui, viu? Peraí. Deu 66,6032. Uma arrombadinha de nome. 66,60 metros. Ou quilômetros, no caso, né? Deixa eu ver. A gente vamos usar aqui em metros. Ele deu quanto, Deisidiane? Oi? Deu quanto isso aí, essa conta? Repete aí para mim. Não, peraí. Deixa eu fazer aqui de novo. Por favor. Sessenta e 66,6032. Eu coloquei com... 66.000, tá? É porque tem tanto número aqui na frente que eu não sei nem se é mil, milhões, sei lá. Você quer 66,6032, Então, se você colocar aí 3501.
Aí por isso que vou ficar fácil. Vírgula desse jeito. Deixa eu ver se eu tirar. Não, porque eu não posso tirar a vírgula da tangente de 6, né? Deixa eu ver se eu. Tá? O número que deu é esse aqui, ó. 66.603,2 metros. Tá certo? Mas aí, como está um número muito grande, vamos transformar para quilômetros. Se eu quiser transformar para quilômetros, ó, essa vírgula, ela vem andar 3 casas para a esquerda. Então, ela vem para cá, ó, 1, 2, 3. Então, ela vem para o lugar desse 66. Então, do ponto aqui, tá? Então, vai ficar 66,60 quilômetros, tá? É a distância do avião para a cabeceira da pista, tá? A distância do avião para a cabeceira da pista é 66,60 quilômetros, ok? Vamos para a segunda parte, ó. Qual a distância o avião vai percorrer? Ou seja, o valor de Y aqui, tá? E aí a gente pode usar várias coisas, tá? Pode usar Pitágoras, pode usar o próprio o seno de 6, tá? Enfim, vamos usar qualquer coisa aí. Vamos usar o seno de 6, ó. Quanto é que é o seno de 6 graus? Que é 7.000 sobre a hipotenusa, que é Y, tá? Quanto é o seno de 6, Deise Diane, por favor? 0,10. 453. 0,10, 453. Igual a 7.000 dividido por Y. Isso implica que Y, ó, fazendo esse cruz, passando Y para o outro lado, e esse 0,10, 453 para cá, vai ficar 7.000 dividido por 0,10, 453. Isso implica que Y, tá? Vou colocar aqui embaixo. Y vai dar quanto, Deise Diane? 76, 96, 6,4. Então vai ficar 66.966,4, tá? Metros. A mesma coisa, eu quero passar isso daí de metro para quilômetro, tá? Para não ficar esse número muito grande. Então, eu vou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, vai ficar Y vai ser igual a 66,96 quilômetros, tá certo? Aí não pode ficar 97 pela regra de arredondamento? Sim, pode ser 67 também, tá? Sem 97, problema. É porque como sempre é tem muito... que passar, não. Só para a diferença é como a diferença é muito pequena. A diferença é muito pequena, então ela vai ser desconsiderável. Mas para a questão de resposta, tanto faz aí. Você tem que procurar, se for de marcar X, qual é a que está mais próximo. Ok, pessoal. Tudo bem, Viviane? Tá entendendo, Viviane? Muito bem. Thalita fica olhando com a cara séria, assim, dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que esse professor está falando aí? Eu estou entendendo. Não é difícil, é porque é número com força. Tem que fazer várias vezes para ver se não colocou nenhum número errado na calculadora. Graças a Deus, Thalita. Ó, pessoal, extenso aí, como a gente está fazendo só exercício de revisão, tá tranquilo aí por enquanto, tá certo? Não, peraí. Mas tu agora que tá passando esses exercícios aí tu já vai fazer a prova com 3 questões dessa que tu passou, meu filho? Não, pode não, a gente fez mas tu vai colocar na prova que tu colocou no caderno? Também, vai ser tudo. A prova vai ser tudo, Deisiane, tudo que a gente estudou até então, tá? Não é que vai ser só esses exercícios aqui, não.
Até que se fosse esse daqui seria melhor, né, era, Vitória? É mais fácil, né? Do que aqueles Eu acho. Ah, não sei. Depende também da questão, né? Aqui, por enquanto, tá indo. Agora, na prova... Justamente. Na prova vai estar mais fácil ainda, tá? Como sempre. É porque Porque eu acho que Deisiane, tem ela questão. chora. Não, é porque eu gosto de fazer as coisas sabendo o que eu estou fazendo, viu, querido? Porque tem algumas questões que, como foi extenso o exercício, eu não sei se você chegou a corrigir todas as questões. Mas eu vou descobrir quando eu for estudar para a prova. Aí eu lhe digo. Porque Deisiane, ela chora muito e só tira 10. Aí ela fica aí Mas só ter 10 porque eu sei o que eu estou fazendo. Não faço nada sem saber, não, viu? chorando e tal. Aí depois 10. Um vídeo, tá? Essa semana eu acho que as coisas estão melhores por aqui. Eu acho que eu já consigo instalar meu quadro aqui e tal. Eu vou tentar gravar um vídeo para vocês também com alguns outros exercícios. Com Tá questões certo? resolvidas. Pronto, outro. Muito obrigada. Isso, questões. Vai Tá? ser quantas questões? Vamos lá, para mais um. Vai ser daquele mesmo jeito, umas 4 ou 5, Aí, no né? caso, é quantas notas? É só faz essa prova e vai ter mais? Isso. Aí já temos a segunda nota. Porque provavelmente, se o próximo professor já entrar em exercício nessa próxima semana, aí ele já vai assumir essas turmas. Aí eu já queria pelo menos deixar ele com as 2 notas para vocês. É mesmo, viu, professor? Como a gente vai até dezembro com vocês, são 4 notas? Ou é 2 notas geral? Não, só 3. 3. Ah, são 3. Já sabe quem vai ser teu substituto? Assim, esse é o meu pensamento, né? Esse é o meu pensamento, né? Mas o professor que chegar pode chegar e dizer, não, vocês vão fazer mais 5 notas. Aí vai depender da metodologia dele, tá certo? O professor não poderia deixar nós Vamos lá. agora, só quando terminar. Eita, era mesmo, né, Janaína? Mas vai dar certo também. Vamos lá, ó. Um observador vê o prédio construído em um terreno plano sob um ângulo de 60 graus, tá? Então ele está aqui, ó, nesse ponto B aqui, e ele vê o topo desse prédio sobre um ângulo de 60 graus, tá? Ele vai afastar 30, aí ele não sabe nem a altura do prédio e nem essa distância primeira aqui que ele chamou de L, tá? Aí ele vai se afastar 30 metros, tá? Então ele estava nesse ponto B, aí agora ele veio para A, que é 30 metros depois de B. Aí, afastando-se 30 metros, tá? Passa a ver o prédio sobre um ângulo de 45 graus, ó. Então, afastando 30 metros, ele passou agora a ver a um ângulo de 30. O negócio parou aí. Graus. A pergunta, ó, qual a altura do prédio, ou seja, qual o valor desse. Olá, tudo bem? Tá Estão me travando, escutando? professor. E agora? Agora sim, agora sim. Agora sim, está escutando? Muito bem. Acho que foi a internet aqui que deu uma travada. Vamos lá, ó. Aqui, ó, em relação a esse primeiro triângulo aqui, ó, tá? A gente tem aqui, ó, um ângulo de 60, essa altura do prédio H
e o lado L aqui. Esse distância aqui do ponto B até o prédio chamado de L, tá? Dessa primeira distância. Então, uma relação entre esse ângulo, cateto oposto, cateto adjacente e a tangente, né? Tangente desse ângulo aí de 60 vai ser igual a H, que é cateto oposto, sobre cateto adjacente. Esse cateto adjacente aí a gente chamou de L, ok? Tá? E aí, ó, quanto é a tangente de 60, Deise Diane? 1,73. 205. Vamos botar 1,7, tá? Vamos arredondar nesse caso aqui, botar 1,7, tá? 1,74, então. 1,74, você vai arredondar. Vamos usar 1,7 só, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 1,7 igual a H sobre L. Isso implica que esse H vai ser 1,7 vezes L, ok? Então, aqui eu achei uma relação para H que depende de L, tá? Beleza, beleza aqui, tá? Vamos agora para o ângulo, outro ângulo de 45 graus, tá? Para o ângulo de 45 graus. Eu posso olhar para esse triângulo aqui, ó, esse triângulo maior aqui, ó, tá, ó. Esse ângulo, triângulo maior entre o prédio, essa linha e essa distância aqui. A relação que eu tenho, ó, é 45, H e essa distância aqui, tá? Então, aqui também é a tangente, né? A tangente de 45 graus, ela vai ser dada da seguinte forma, vai ser cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, ó. Quem é esse cateto adjacente aqui, ó? É L mais 30. L mais 30, tá? Então, aqui vai ficar, ó, L mais 30. L mais 30, ok? A tangente de 45 é igual a 1, não é? É igual a 1. A tangente de 45 é 1. Aqui vai ficar 1 igual a H sobre L mais 30. Esse denominador aqui vai passar multiplicando, então vai ficar L mais 30 é igual a H. Tá? Esse cara aqui passou multiplicando. L mais 30 vai ser igual a H. E aqui eu sei, ó, que H vale quanto? Ó? H vale 1,7 de L. Então, eu vou substituir esse H aqui por 1,7 de L, tá? Eu vou colocar aqui, ó, esse asterisco aqui e esse asterisco aqui, ó. Isso implica que L mais 30, no caso, L mais 30 vai ser igual a H. Mas a H é 1,5 de L, 1,7 de L, tá? Bom, vou passar tudo que tem L para a direita. Vou manter esse 30 aí, ó. 30 vai ser igual a 1,7 de L. Se tá L desse lado, passou para o outro lado, ó, menos L. Menos L. Ok? Então, aqui ficou ó, 30 é igual a 1,7 menos L. 1,7 de L menos L só vai ficar 0,7, tá? 0,7 de L. Isso implica que L vai ser igual, ó, esse 0,7 que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar 30 dividido por 0,7. Ok? Então, L vai ser igual a quanto, Deisdiane? 30 dividido por... 42,86. 42,86. 42,86, tá? Metros. É o tamanho de L, mas não queremos L. Queremos quem? Queremos H. Então, logo, né? H, que é 1,7 vezes 42,86. Então, H vai ser igual a quanto, Deisidiane? 72,862.
72,8, né? Vou colocar 8, tá? Vamos dar uma arredondada aí. Isso daí vai ficar 0,8 metros. Esse daí é a altura deste prédio. Professor, sempre que tiver, assim, dois triângulos juntos, aí eu junto a parte de baixo, é? Se eu quisesse ter feito separado, dá um certo também ou já mudou o resultado? Espera aí, sempre que tiver dois triângulos juntos... Juntos, assim, nesse mesmo esqueminha, assim, de um prédio, por exemplo. Sempre que tiver dois triângulos juntos. Aqui o senhor juntou, não foi? Sim. O A até o X, né? Ficou 30... mais L. Se eu não tivesse fazer assim, fazer primeiro um triângulo e depois fazer o outro triângulo. No caso, tinha ficado só tangente de 45 igual a altura vezes 30. Dava errado? Como é, eu não entendi, não. Estou tentando ver aqui, mas não entendi, não. Diz aí. Não são dois triângulos? Sim. Quando o senhor foi fazer a tangente de 45, que é esse primeiro triângulo aqui, o senhor juntou essa parte de baixo todinha, aqui, o A, B e X. Tá. Eu estou falando então, vamos lá. Se eu quisesse fazer separado, dá certo também ou muda o resultado? Como seria separado? Fazer primeiro o triângulo de 75 com L embaixo, a base, e depois o de 45 só com 30, sem juntar o 30 com L. Tá, vamos lá, ó. Tu tá falando que você queria pegar apenas esse triângulo aqui, ó. Esse daqui, ó, né? Aqui. Não é isso? É. Mas aí, quando a gente tem um ângulo aqui de 45, por um exemplo, aqui você não tem nenhum ângulo retângulo. Não tem nenhum ângulo de 90 graus para usar apenas esse ângulo aqui. Entendeu? De 45. Porque as nossas relações, elas são feitas sempre no triângulo retângulo. Então, ao invés de pegar somente esse triângulo aqui, que não tem nenhum ângulo de 45, eu vou pegar esse triângulo maior aqui todo, ó. Eu vou pegar isso aqui tudo, ó. É um triângulo também. Esquece essa linha vermelha daqui, ó. Então, vai ficar um triângulo bem grandão, com esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, que é o ângulo do chão com a parede, é um ângulo de 90 graus. Aí a gente pode usar nossas relações de seno, cosseno e tangente, que a gente só pode usar quando a gente tem um ângulo retângulo, no caso, né? Um triângulo retângulo. Um ângulo de 90 graus. Entendi. Tá certo? A gente poderia usar o seno de 45, mas a gente não tem tangente, não tem cateto neste caso. A gente não tem hipotenusa quando o triângulo ele não é retângulo. A gente só tem cateto tangente, cateto e hipotenusa, né? Quando o triângulo ele é um triângulo retângulo, quando ele tem um ângulo de 90 graus, neste caso. Entendeste? Não. Graças. Hã? Não vai embora. Vou parar de gravar aqui para não ficar registrado de vocês, que senão eu choro.